Valeu, Márcio. Hora do esporte, Alice Queiroz já está na área. Oi, Alice. Oi, Polito. Boa tarde. Boa tarde para a galera que nos acompanha. Bom, esse fim de semana o destaque está no Avaí, então a gente começa falando da equipe. O Leão da Ilha entra em campo no domingo e hoje, mais cedo, teve coletiva lá no sul da ilha. Repórter Heitor Machado acompanhou tudo e, claro, atualiza agora para a gente. Oi, Heitor. Boa tarde. Tudo bem, Alice? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Manhã movimentada aqui no estádio da Ressacada. A gente teve a entrevista coletiva com o Roberto Braga, ele que é diretor executivo de futebol do Avaí. E, claro, muitos temas em questão. O principal deles, o momento atual do Avaí, a questão financeira, a gestão do elenco. Mas o Roberto tocou também em pontos importantes, como a janela de transferências, que fechou na última terça-feira, dia 2. O Avaí fez alguns ajustes na reta final da janela e o Roberto falou sobre algumas novidades que foram anunciadas pelo Avaí. O que a gente fez, e o Jair já falou isso em coletiva, é buscar peças de reposição, né? Então nós trouxemos o Anderson Jesus para o lugar do Pedrão, nós trouxemos o Romildo Del Piage para o lugar do Barreto e nós trouxemos o Guilherme para o lugar do Mendes, né? Com uma ideia ali de um meio campo, de um atacante que pudesse fazer mais de uma função. E no último dia de janela nós trouxemos mais 3 jogadores, que são jogadores jovens, que são jogadores todos pagos pelos clubes de origem, e acho que essa informação é importante para o nosso torcedor, que são jogadores que podem ser suporte à primeira equipe na Série B e podem também dar suporte ao elenco da Copa Santa Catarina, eventualmente ficando aqui o ano que vem, estando no estadual. Então são jovens jogadores que vêm para completar o elenco, que vêm para dar o suporte ao elenco nesse processo todo. E para fechar, a gente tem um outro ponto importante. O Roberto completou 2 meses e 2 semanas nesse cargo. Ele é o substituto do Eduardo Freeland, que trocou o Avaí pelo Atlético Paranaense no mês de junho. E ele fez uma reflexão sobre esse momento conturbado do Avaí, com salários atrasados, com 2 derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Fez uma reflexão desse momento e projetou a sequência de temporada do Leão da Ilha. Eu tinha clareza do nível de ambição que toda a diretoria, todo o grupo de atletas e toda a comissão técnica tem e a minha responsabilidade nesse processo. Então, obviamente que, sabendo disso, eu tenho a responsabilidade de estar bem preparado, de trabalhar muito para que eu possa, nas minhas funções, atender as expectativas não só da diretoria, não só do presidente, mas da comissão técnica, dos atletas e principalmente da nossa torcida, que é a razão de todos nós estarmos aqui. Dentro do campo, o Avaí volta a jogar no domingo, 8h30 da noite, aqui no estádio da Ressacada contra o Goiás, o líder da competição. Confronto difícil, jogo super importante aqui no estádio da Ressacada. Alice, volto contigo. Valeu, Heitor, atualizando as informações do Leão da Ilha. Vamos estender o assunto com o nosso comentarista esportivo, Cláudio Caticart. Boa tarde. Boa tarde, Alice, e boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Bom, joguinho importante, né? Vamos acompanhar a partida de domingo que o Avaí espera diante do seu torcedor. Vai receber a equipe do Goiás, né? Líder do campeonato. Jogo importante para o Leão da Ilha. O que a gente pode esperar? Porque pelo menos se redimir, né, numa semana especial, como 102 anos, um dia que também pretende ser especial com o Avaí Day, são os 3 pontos, né, Cláudio? Alice, importante, mais um jogo que o Avaí vai ter que ter a reação. A gente vem falando nos últimos jogos a necessidade dessa reação vir logo. E vai enfrentar logo o líder do campeonato, né? Simplesmente a equipe do Goiás. Então é importante que a equipe do Goiás, uma equipe que, diferente dos outros adversários, que o Avaí recebeu na Ressacada ou até fora, adversários com forte marcação, né, e que deixam desconfortável a equipe do Avaí para tentar, né, o ataque, e que o Avaí tem tido dificuldades. O Goiás é um time propositivo, que joga e deixa jogar. E isso vai ser uma situação importante para a equipe do Avaí, que tem retornos importantes, inclusive, para esse jogo. Inclusive, vou pedir para a produção colocar o campinho para que a gente possa colocar a provável escalação do Leão para esse jogo de domingo, né? O campinho já vai estar aqui com a provável escalação, com o retorno do JP, como você está vendo ali, que volta de lesão, um jogador que dá mais dinâmica e mobilidade para essa equipe do Avaí, né? E faz a aproximação, né, dos setores da defesa e do ataque.
jogador que também é finalizador, então ele aproxima do Kleber, faz esse jogo também apoiado com os corredores, com Emerson Ramon pela esquerda, o João Vitor pela direita, e acredito nessa formação com 5 jogadores no meio de campo, justamente para ter superioridade nesse setor, já que a equipe do Goiás joga num 4-3-3, joga com 3 volantes, Rafael Gava, que o torcedor havaiano lembra, também o Marcão e o Juninho. Assim o Avaí ganha com essa disposição e sendo mais efetivo no ataque, viu, Alice? Essa é a diferença, então, para os outros confrontos, né? Os últimos 2 enfrentando equipes mais a nível embaixo da tabela, agora enfrentando, então, o líder do campeonato. Tu acha que tem uma diferença aí de jogo? Tem uma diferença gritante nesse jogo, né? Efetivamente, porque o Avaí enfrentou o Paysandu, o Avaí enfrentou o Amazonas, equipes que dificultavam muito as ações ofensivas, né? Que jogavam por uma bola, como a gente fala na linguagem do futebol. A equipe do Goiás, não, ela joga e deixa jogar. Então, é uma equipe que também propõe o jogo, não é à toa que é líder, né? Joga com 2 pontas abertos, quem lembra do Wellington Rato no São Paulo, pelo lado esquerdo o Moraes Júnior, o Anselmo Ramon, que já teve passagens pela equipe do Avaí, atacante, artilheiro. Então tem que tomar cuidado com essa equipe do Goiás, mas né, vai deixar espaço essa equipe do Goiás também. Da mesma forma que ataca, ela deixa espaço. Agora o que precisa é o Avaí aproveitar esses espaços. Cláudio, rapidamente, temos outro confronto no fim de semana também, no domingo, importante duelo de catarinenses Criciúma e Chapecoense no Heriberto Wilson, a partir das 4 horas da tarde. Confronto ali do G4, os dois querendo abrir vantagem. Confronto que também é de um certo interesse do Avaí, né? Que também está querendo voltar a colar no G4. Essas equipes aí estão buscando. Estão buscando e o torcedor havaiano, ele precisa, né, secar. Por quê? É o 3º e 4º colocado dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vai estar 6 pontos. Um empate estaria bom, viu, Alice, para o torcedor havaiano. Vamos esperar, então. Na segunda-feira a gente atualiza as informações. Obrigada, Cláudio, pela participação. Até mais. Muito obrigado. A gente retorna segunda-feira e também todos os dias do Jornal ND e no portal ND+. Amanhã você está no clube, né? A partir da 1h30 da tarde? Amanhã tem o Clube da Bola, bem lembrado, às 1h30. Tá certo. A gente repercute os clubes catarinenses. Obrigada, Cláudio. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente dá sequência agora falando da seleção brasileira, ainda com futebol, com mais de 57 mil pessoas no Maracanã. O Brasil venceu o Chile e foi com tranquilidade para retomar a esperança do torcedor. Olá, bom dia a todos. Aqui do Maracanã, o Brasil confirmou o favoritismo. Apesar da vaga garantida para a Copa do Mundo, a seleção brasileira foi com tudo para cima do Chile. Rafinha chutou. O goleiro tentou defender e Estevão, de costas para o gol, fez 1-0. Foi o primeiro gol dele com a camisa da seleção principal. No segundo tempo, o Brasil continuou com o domínio do jogo. Ancelotti atendeu ao pedido da torcida, colocou o Luiz Henrique em campo. Ele cruzou e colocou a bola na cabeça de Lucas Paquetá, que fez 2-0. Luiz Henrique poderia ter feito o terceiro, mas a bola bateu na trave e quem marcou foi Bruno Guimarães. 3-0, placar final aqui no Maracanã. A seleção brasileira volta a jogar contra a Bolívia na terça-feira. Jean Brandão, atualizando as informações da seleção brasileira. Vou te contar, Polito, que assistir o jogo dessa vez foi diferente, viu? Gostei da sintonia da equipe, já renovou um pouco a esperança do torcedor, diferente de alguns últimos jogos que a gente viu a seleção enfrentar. Bom, eu fico sempre torcendo para que a gente reconquiste o que um dia já teve a seleção brasileira, que é aquela energia fora de série, né? Porque, pô, teve o jogo da seleção, vi aquele movimento, a gente não vê mais aquele movimento nas ruas. Nossa, saudade. E a Copa do Mundo está se aproximando, né? A gente sabe que o Carlo Ancelotti está aí fazendo as mudanças, testando. Como ele bem disse, tem mais de 70 jogadores aí para testar, né? Que são bons na seleção brasileira. Então, a gente espera que ele encontre essa sintonia para a gente voltar a brilhar no cenário futebol. E muitas vezes não tem nem conexão com o esporte, muitas vezes tem conexão com a política, com o momento que o Brasil vive. Isso também é complicado. A gente sabe, complicado. Obrigado, Alice. Obrigada. Um ótimo fim de semana. Obrigado.